Se vocês estão entendendo. Pegue aqui, ó. Olha a situação. Se plano cartesiano, pegar aqui, ó. Dividir aqui em 3 ângulos iguais. Esse, igual a esse, igual a esse. Cada ângulo desse é quanto? Grau não, meu filho. Esqueça grau. Radiano. Vamos se acostumar com radiano. Acostuma que dói menos. Tá? Cada ângulo desse é quanto? Π sobre 6 radianos. Aí que ângulo é esse? Começar daqui, ó. Que ângulo é esse? Quanto é que vale esse ângulo? Isso aqui é chamado de X, Z, Y. Então, o Y é em radianos, tá? Chamar de Y, posso chamar da letra que eu quiser. Tá? Tá bom? Então, não. Aqui tem um problema, né? Aqui tem um problema. Aqui tem um problema nesse desenho. Qual é o desenho? X eu estou usando para abscissa, Y para ordenada e X de novo para ângulo? Não, né? Então vamos pegar, vamos botar um alfazinho aqui, para não ter problema. Isso aqui está totalmente sem sentido, né? Aqui também não, né? Porque Y é para ordenada. Então vamos chamar esse ângulo aqui de quê? Beta. Entenderam a incongruência que eu escrevi? Chamar de beta. Beta é isso. Agora aqui, ó. Aqui eu vou dizer que a abscissa é U, ordenada é V. Aí não tem problema nenhum eu chamar aqui de X. Agora, entenderam aí? A problemática que estava já veio com a solucionática, tá certo ali? Ó. Tá? Então, mas vamos lá, deixando de papagaiada. Vamos ver, quanto é esse ângulo aí? Quanto é? Não. Está medido no sentido horário ou anti-horário? Horário. Então é o quê? Negativo. Então vamos lá. Menos uma volta é quanto? Menos 2π. Menos outra volta? Menos 2π. Menos outra volta? Menos 2π. E menos o quê? 2/3 do ângulo reto. 2π sobre 6, que é π sobre 3. Menos π sobre 3. Entenderam? Entenderam? Então, entendeu que é menos π sobre 3? Voltou? Menos π sobre 6. Menos π sobre 6 dá menos π sobre 3. Certo? Então, entendeu não? Quanto é que vale esse ângulo em tamanho? Quanto é que vale esse ângulo? Tamanho. Quanto é que vale? Módulo. Valor absoluto, quanto é? Quanto é? Valor absoluto desse ângulo aqui. Π sobre 6. Qual é o valor absoluto aqui? Então, qual é o valor absoluto desse total? 2π sobre 6, que é π sobre 3. Só que é menos π sobre 3. Então, quanto é que dá isso? Quanto é que dá? Menos 6π, menos π sobre 3. Isso dá quanto? 3 vezes 3, 18. Dá menos o quê? 19π sobre 3. Radianos. Costume. Esqueça grau, esqueça grado. Radiano, tá? Esse é o ângulo que se faz cálculo. É o ângulo padrão, tá? Para o qual se faz cálculo. Tá? Porque tudo vai ser medido em radianos. Certo, pessoal? Tá? Agora é o seguinte, ó. Bem, vou reforçar mais uma vez. Todo número real é a medida de algum ângulo, medido no plano cartesiano, começando a sua medição a partir do eixo positivo das abscissas. Ou não, posso começar de outro lado também, em outro lugar também. Mas aqui estou começando a medir
o ângulo a partir do eixo positivo das abscissas. Agora vamos às funções trigonométricas. As funções trigonométricas, está aí o nome tri. Esse tri é de quê? Não, de triângulo. Tá? É de triângulo. Oh, meu Deus. Eu dou uma chance, eu deixo a bola quicando. Dou um passe açucarado para você fazer o gol e você chuta para fora. Tá? É um triângulo. Tá? Um triângulo. Quando você pega um triângulo, você pega um alfa, mas você pega um alfa pertencente ao intervalo aberto 0π/2. Pega alfa no intervalo aberto 0π/2. Alfa é ângulo, medida está em radianos. Daqui para frente, daqui em diante no cálculo, os ângulos serão medidos em radianos. Somente, esqueça grau. Esqueça grado, tá? Tudo que for feito aqui, todas as fórmulas de derivada, limite, o ângulo é medido em radianos. Tá certo? Então, se você pega alfa no intervalo 0π/2 e alfa, repito, mais uma vez, medido em radianos, alfa, ele é o ângulo interno de algum triângulo retângulo. Certo? De algum triângulo retângulo. Esse alfa está aqui, digamos, está aqui o alfa, ele é sempre ângulo de algum triângulo retângulo. Algum triângulo retângulo de medidas o quê? A, B, hipotenusa. C. Correto? Correto. Agora acontece uma coisa, esse alfa, ele não é ângulo só desse triângulo retângulo, é? Não, eu posso ter o quê? Outro triângulo retângulo, tendo o alfa como medida de um dos ângulos. E esse triângulo tem medidas o quê? A, B, C. Grande, porque eu não sei se é a mesma. Certo? Mas o fato é, como esse ângulo é igual a esse, consequência, esse já sendo reto, esse aqui é igual a esse. Então, os triângulos são semelhantes. Congruentes, não. Não necessariamente congruentes, eles são semelhantes. Sendo semelhantes, os lados homólogos são proporcionais. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte. Quer dizer que A pequeno está para A grande, né? A pequeno está para A grande, assim como o quê? B pequeno está para o quê? B grande, assim como o quê? C pequeno está... C pequeno, né? C pequeno está para quê? C grande. Tá certo? Mas daí você vai ter o seguinte. Daí você vai ter a seguinte. Se você compara essas duas, ó. Se você compara essa com essa. Você compara essa com essa, você vai ter o seguinte. A pequeno está para C pequeno, assim como o quê? A grande está para C grande. Não só isso. Se você compara essas duas, você compara essa aí, usa essa igualdade aqui, nessa igualdade você chegou a partir dessa. Agora, usando essa igualdade aqui, você tira o quê, hein? B pequeno está para C pequeno, assim como o quê? B grande está para C grande. E você tem, agora, quando você usa essas duas,
você tem o quê? A pequeno está para quê? B pequeno, assim como A grande está para B grande. Desculpe. Está para B grande. Isso quer dizer o seguinte, se você focar num triângulo, num deles, tá? Um deles, e calcular a razão, né, essa razão, A sobre C, B sobre C e B sobre A, na realidade eu quero aqui essa daqui é correta, tá? Essa daqui é correta, mas eu não quero essa. Eu quero o contrário. Se A sobre B, eu quero assim. B sobre A igual a B grande sobre A grande. Então, se você olha para esse triângulo aqui, que tem o ângulo alfa, que tem alfa como ângulo, um dos ângulos, a razão, vamos conexionar, em relação a alfa, cateto adjacente sobre a hipotenusa, em relação a alfa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. E cateto oposto sobre o cateto adjacente, essas três razões, elas independem do triângulo do qual alfa é ângulo. Em qualquer triângulo que eu pegar onde o alfa é ângulo, essas razões em relação a alfa, cateto oposto por hipotenusa, cateto adjacente por hipotenusa e cateto oposto por cateto adjacente, elas não dependem do triângulo, elas só dependem de quem? Do ângulo. Então elas são medidas, tá certo? Atreladas não aos triângulos do qual alfa é ângulo, mas atreladas somente a alfa. Certo? Isso permite te definir o quê? Para alfa, nessa situação aqui, isso permite definir o seno de alfa, o cosseno de alfa e a tangente de alfa, tá? Mas para alfa, aqui, ó, para alfa aqui. Então, quem é o seno de alfa? Tá? O seno de alfa. Essa razão aqui, ó, essa razão, ela vai ser o que nós chamamos de seno de alfa. E quem é ela? Quem é o seno de alfa? Né? Assim, quem é? É o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isso é uma definição. Opa! Cateto oposto sobre a hipotenusa. Ainda bem que eu não estou fazendo prova. Tá? Cosseno de alfa. Tá? Cosseno de alfa. Quem é? Que a gente apresenta assim. É 2S, porque se for só um é coseno. E não é coseno, é cosseno, viu? Ah, hipotenusa é C. Tá ruim hoje, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Estou esquecendo, cara, e vocês estão me lembrando, olha aí, viu? Tá? E a... Obrigado. E a tangente de alfa. Que é a tangente de alfa? TG. TG de alfa é, por definição, o quê? É o cateto oposto a alfa sobre o cateto adjacente. E sobre A. Então, vai lá. Cateto, o seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, oposto sobre o cateto adjacente. Essas definições são possíveis por quê? Porque estas razões, elas não dependem do triângulo escolhido. Ela depende só do alfa. E se esse ângulo aqui é o beta,
Eu vou chamar de beta. E, portanto, alfa mais beta é igual a quanto? Hã? 90 o quê, meu filho? Alfa mais beta é o quê? Alfa mais beta é o quê? Qual é a soma dos ângulos internos de um triângulo? Pi radianos. Pi radianos. Pi, meu filho. Esquece o grau, cara. Pi radianos. Acostuma que dói menos, tá? Pi radianos. Melhor já ir se acostumando. Pi radianos. Então, quanto é alfa mais beta? Pi sobre 2. E quando isso ocorre, você diz que os ângulos são complementares. Só que o seno de alfa, quem é? É o cosseno de beta. Porque se você olha para o beta, né? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Cadê? Desculpa. Cosseno de beta. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Mas isso é o quê? É o seno de alfa. Tá? Seno de beta. Que é o seno de beta? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Mas isso é o quê? É o cosseno de alfa. Então, o cosseno de alfa é o quê? Seno de quem? De beta. Isso aqui, quem é? É 1 sobre a tangente de beta. É o inverso. Tá? É o inverso. Tá bom? Por hoje só. Espera aí, deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Então vamos lá. Eu digo o nome? Não. Então eu vou fazer o seguinte. Vou entregar a você e você vai chamando o nome só entregando. Só entregando. Não precisa nota não, por favor. Eu vou chamar o nome só entregando. Só entregando, só entregando. Vai. Vá pro meio, vá pro meio. Chama que é melhor, mano. Chama o nome, cara. Diz logo o nome. Paz, faz assim, ó. Faz assim, ó. Faz assim, faz assim. Calma, calma. Jacó logo sai, entrega pra ela, o cara vem e pega. Daniel dos Santos Teixeira. Pronto, entrega aí, ele já pega. Vai, faça assim. Não espera o cara chegar, não. Eu tenho que ensinar até como é que se trabalha. Hã? Desliga. Desligou, não?